A Agricultura BR começa trazendo os destaques para a soja e os números mais atualizados das vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Esse relatório normalmente é apresentado nas quintas-feiras, mas como nesta semana houve feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, na última segunda-feira, então ele passou para o dia de hoje e trouxe números importantes em relação às vendas. Superaram 1.700.000 toneladas na semana encerrada no último dia 1º de setembro, com claro destaque para a China, mais uma vez sendo determinante nas vendas de exportações dos norte-americanos. Vamos saber como é que foram essas vendas. Então, nós temos aqui o acumulado da semana até o dia 1º de setembro e a participação chinesa e a comparação com o total da semana passada. Bom, a semana encerrada então no dia 1º de setembro vendeu 1.776.789 toneladas. Apenas para a China foram 843.332 toneladas. Na semana anterior, 1.476.393 toneladas de soja, portanto, o volume da semana mais recente supera a semana que antecedia. Números positivos que conseguiram fazer com que o mercado, assim que eles foram apresentados, vinha numa situação de ligeira queda, começou a esboçar recuperação. Vamos saber se essa recuperação segue, vamos saber como é que vêm os negócios na Bolsa de Chicago ao vivo. É o que nós temos agora, é exatamente isso que nós temos, recuperação para os valores da soja, logo após o anúncio do relatório do Departamento de Agricultura americano. Posição de setembro vem com alta de 0,30% a $9,95 por bushel. Novembro vem com $9,81 o bushel, alta de 0,43%. Janeiro, alta de 0,38%, $9,84 mais 25 o bushel. Enquanto que março vem com negócios a $9,86, $9,87 agora, ganhou mais um pouco, com alta de 0,38%, vem em elevação por mais um dia os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o dólar comercial opera em alta expressiva nesta sexta-feira, subia há pouco 2% em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 2,21. Vamos acompanhar como que foi o fechamento do dólar ao longo de todo o acumulado desse mês de setembro até agora, para a gente ver que ele oscilou bastante. Veja comigo que no dia 1º do mês, dólar fechava no país a R$ 3,24. No dia 2, vinha para R$ 3,25 e no dia 5 do mês, segunda-feira desta semana, estava em R$ 3,28, na maior cotação desse período que a gente analisa. Já na terça-feira, dia 6 de setembro, dólar caiu com muita força, vinha para R$ 3,20 e ontem, quinta-feira, fechava R$ 3,21. Eu lembro a você que quarta-feira foi feriado nacional, dia da independência do Brasil, e por isso não houve negócios com dólar aqui no país. Há pouco, o dólar comercial, como eu falava para você, subia bastante, vinha a R$ 3,26. A alta superava os 2% em relação ao fechamento de ontem. Vamos dar uma olhadinha agora, então, em como estão os negócios em tempo real com a moeda norte-americana aqui no Brasil. Essa informação é muito importante para o produtor brasileiro, em especial o produtor de soja, que faz a compra dos insumos e também faz a negociação da sua soja, que é exportada em dólar. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, porque o dólar comercial segue subindo, a alta não é tão expressiva neste momento, bem próxima a 1,5%, com moeda sendo negociada a R$ 3,26. Veja agora como estão as cotações da soja hoje em todo o Brasil. O CPEA, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, realizou uma pesquisa para trazer o custo efetivo
operacional da soja transgênica no Brasil em algumas regiões do país, regiões do Cerrado e do Sul brasileiro. A pesquisa levou em consideração o preço dos insumos para a safra da soja da temporada 2015 e da temporada 2015-2016 e da nova safra 16-17, tomando como base os valores do primeiro semestre de 2015 e do primeiro semestre de 2016. Olha, esse estudo mostrou que houve, é claro, um aumento no custo operacional efetivo da soja transgênica por todo o país. A gente já vai trazer os números, mas antes eu quero avisar aqui que essa pesquisa trouxe também o retorno sobre o custo operacional da safra da soja, ou seja, o que cada produtor ganhou em porcentagem em cima de cada real investido na sua plantação. A gente vai acompanhar os números aqui em diversos estados produtores do país, em alguns deles, e alguns municípios importantes de produção, começando por Sorriso, no Mato Grosso. Acompanhe comigo na sua tela informações sobre o custo operacional efetivo, que está na sigla COE, e o retorno sobre o custo operacional, sigla RRCO, da soja transgênica para Sorriso, em Mato Grosso. Veja que o custo operacional efetivo por lá em 2015 foi de R$ 2.301,40 por hectare. Esse foi o custo que o produtor teve para semear a sua soja e para cultivar ela ao longo do ciclo. Já para a temporada 2016-2017, o custo operacional efetivo está calculado em R$ 2.507,54 por hectare. Portanto, houve uma elevação de 11,69%. No quadro ao lado, aparece o retorno sobre o custo operacional, ou seja, o quanto por cento que o produtor teve de lucro sobre cada real investido. Em 2015, o lucro foi 21% superior ao seu investimento e em 2016, pelo cálculo, está em 37,8%. E essa alta aqui que a gente vê acontecendo sobre o retorno nesse ano de 2016 tem tudo a ver com a alta no preço da soja que aconteceu para todo o Brasil no primeiro semestre deste ano. E motivada, claro, pela moeda americana, que teve uma participação muito importante. Nós vamos continuar vendo o estudo e agora trazendo Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso também, tem números interessantes em relação ao que foi pesquisado no levantamento da instituição de pesquisa, o CPEA e também os seus parceiros. Você acompanha conosco agora os dados, porque o custo operacional efetivo no ano de 2015, de acordo com os dados em Primavera do Leste, totalizaram R$ 2.688,44. Esse foi o custo operacional efetivo para 2015. Enquanto que a taxa de retorno, o retorno que foi esperado, alcançou 8,5%. Para 2016, os números ficam bem superiores, ficam bem maiores. Você observa que foram R$ 2.892,71, com um retorno total de 28,5%. O CPEA, em parceria com o CNA, também calculou o custo operacional efetivo da soja transgênica em outro município bastante produtor de soja do Brasil, que é Rio Verde, em Goiás. Houve aumento, portanto, no custo para produzir a soja e também aumento no retorno que o produtor teve. Olha, em 2015, o produtor de soja goiano desembolsou R$ 1.996,70 por hectare para cultivar a soja. Já na safra 16-17, o cálculo feito de acordo com os preços dos insumos deste ano, no primeiro semestre de 2016, ficou em R$ 2.159,29, um aumento no ano, de um ano para o outro, superior a 8%. Olha, o retorno que o produtor goiano de soja teve na safra passada foi de 41,4% sobre cada real investido. Já os cálculos feitos para este ano de 2016 mostram um retorno superior a 55%. Olha, a gente teve um probleminha aqui em relação aos gráficos, então já a gente retorna com essa notícia para você, trazendo todas as informações. Por enquanto, vamos às cotações da soja pelo Brasil.
Continua falando de soja por aqui, mas agora em relação ao clima, fator tão importante para o desenvolvimento das lavouras no campo. Olha, os Estados Unidos já estão na reta final do desenvolvimento das lavouras, já devem começar a colheita da safra 16-17 e por lá o clima tem sido bem favorável a este novo ciclo. Já no Brasil e também no país vizinho Paraguai, as condições de umidade agora são muito importantes porque logo devem começar a semear a nova temporada. A Nadiara, da Somar Meteorologia, participa do Agricultura BR agora, trazendo em destaque previsão do tempo para esses 3 importantes países produtores. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nos Estados Unidos, as condições continuam favoráveis para o desenvolvimento das lavouras de soja, porque o solo está bastante encharcado e ainda tem previsão para episódios de chuva nos próximos dias. No entanto, essa chuva ela não é tão persistente, não vem com volumes tão expressivos. Então, também não deve atrapalhar as atividades no campo, especialmente naquelas áreas que vão começar a colher nos próximos períodos. Agora, para os próximos 5 dias, há previsão de um volume um pouco mais expressivo de água, mas é de forma pontual. Pode chover em torno de 50 milímetros em alguns estados produtores. Essa chuva até pode atrapalhar as atividades no campo, trazer alguns danos, mas de forma muito localizada. Na maior parte do cinturão produtor de grãos nos Estados Unidos, a expectativa é de volumes de água em torno de 15 milímetros nesses próximos 5 dias. Durante as tardes, as temperaturas seguem elevadas e as máximas devem variar de 30 a 32 graus na maior parte das áreas produtoras. No próximo período, que vai do dia 14 ao dia 18 de setembro, a chuva já diminui de intensidade. O volume de água deve variar entre 5 e 15 milímetros na maior parte do cinturão produtor de grãos. Isso indica que as pancadas de chuva serão muito isoladas, alternadas com períodos mais longos de tempo seco. E no terceiro período, entre 19 e 23 de setembro, a chuva se torna até mais abrangente, mas o volume de água, mais uma vez, não deve ser muito alto. Essa chuva varia de 5 a 15 milímetros sobre os estados produtores de soja e, mais uma vez, é aquela chuva que mantém a umidade no solo, mas não deve atrapalhar as atividades no campo, porque ela ocorre alternada com períodos mais longos de tempo seco. Aqui no Brasil, a situação é melhor para o plantio de soja da próxima safra, principalmente nos estados da região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A gente observa que nestas áreas do mapa, o índice de umidade do solo já está mais elevado, especialmente na região sul. Esse índice chega até 100% na área em rosa do mapa. E também solo bastante encharcado, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Por enquanto, as condições ainda não estão boas para o plantio de soja nesta área vermelha do mapa, que cobre importantes estados produtores, como o estado de Mato Grosso. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de tempo seco na maior parte das áreas produtoras de soja do Brasil. No próximo período, a chuva retorna para a região sul e algumas áreas entre o centro-oeste e o sudeste. Só que é uma chuva ainda bem isolada sobre as áreas produtoras do centro-oeste, principalmente Mato Grosso, então não é aquela chuva que encharca o solo. As condições vão continuar melhores para o início do plantio da soja já na próxima quinzena de setembro, nos estados da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No terceiro período, entre 19 e 23 agora do mês de setembro, a chuva até se torna um pouco mais generalizada entre o sul, sudeste e centro-oeste, mas o volume ainda não deve ser muito expressivo, principalmente aqui entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Essa chuva ainda não será aquela chuva que vai recuperar a umidade do solo. O tempo continua mais úmido, principalmente nos 3 estados da região sul do Brasil. No Paraguai, a situação é parecida com o Paraná. O solo está um pouco mais encharcado, só que agora, nos próximos dias, não há expectativa para grandes volumes acumulados de água. Isso é bom, porque no Paraguai o plantio começou um pouco mais cedo, algumas áreas já estão plantando e esse tempo seco, então, favorece as atividades no campo. Nos próximos 5 dias não tem previsão de chuva sobre o país vizinho. No próximo período voltam a ocorrer algumas pancadas, mas de forma bem mais isolada e com baixo acumulado. Então é aquela chuva que não deve encharcar completamente o solo, mas por outro lado não atrapalha as atividades do campo. E no período do dia 19 ao dia 23 de setembro, mais uma vez episódios de chuva, principalmente no centro-sul do país vizinho, que é justamente a área que já tem mais umidade no solo, mas também chuvas de baixos volumes acumulados. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E veja no próximo bloco, produtores gaúchos avançam com a semeadura do milho da nova safra e a condição das lavouras por lá é muito positiva. Você vai ver também o início da
da lavoura de milho nos Estados Unidos, que começa já a ter algumas áreas colhidas, e também o desempenho lá na Argentina, ainda hoje aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Os preços pagos pela saca de milho aqui no Brasil subiram muito neste ano na comparação com o ano passado. Isso por conta da escassez do produto no mercado nacional e também pela alta demanda pelo setor de ração animal. Olha, mas nos últimos 60 dias, cerca dos últimos 2 meses, a gente viu um recuo acontecendo. E ele aconteceu principalmente devido à notícia da possibilidade do Brasil importar milho transgênico dos Estados Unidos. Essa notícia, essa informação ainda não chegou a ser concluída, essa situação não foi definitiva, mas ainda assim a gente nota, portanto, essa situação acontecendo para os valores do cereal no país. Vamos relembrar agora qual era o valor pago há 60 dias atrás, como que ele evoluiu nesse período de 2 meses e como estão os valores atuais. Veja comigo na sua tela, em primeiro lugar, o valor pago pela saca do cereal na média do Brasil no dia 9 de julho, que era de R$ 38,03, e na data atual, 9 de setembro, está em R$ 38,02, praticamente estável, apenas 1 centavo de diferença. Agora, no outro gráfico, a gente pode girar a tela já para trazer a evolução, o que aconteceu no acumulado deste período. Veja comigo os valores, portanto, de lá para cá, e a gente vai notar, é claro, que o valor deu um pico de preço, iniciava agosto no dia 4 a R$ 43,87 e de lá para cá veio reduzindo. No dia 23 do mês passado já eram R$ 39,85 pagos pela saca, no dia 3 de setembro R$ 38,94 e na data atual R$ 38,02 pela saca, retomando praticamente o mesmo valor negociado há exatamente 2 meses atrás. Lembrando que esse preço médio que você viu na sua tela é a média para o valor nacional do milho aqui no Brasil. É claro que cada estado tem a sua peculiaridade, mas estes valores tomam, portanto, como base o preço mínimo e máximo pago diariamente em 8 estados produtores do Brasil, para a gente chegar a esse cálculo nacional. Como no estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os últimos 60 dias apontam uma leve redução para os valores negociados com o milho. Ele cai 1,14% no período analisado. Você vai acompanhar comigo agora os valores do dia 9 de julho até o dia 9 de setembro. É o que nós acompanhamos agora, é o sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul. O mapa gira aqui para chegar até o Rio Grande do Sul, que tinha na data do dia 9 de julho o valor de R$ 43,75 por saca de 60 quilos. Agora, 9 de setembro, vem para R$ 43,25, portanto, ligeiro recuo aí de 50 centavos ou 1,14%. Vamos saber agora o que aconteceu nesse período, nesses 60 dias em que o intervalo do milho teve essa redução. Vamos acompanhar aqui então os dados. Observe que no dia 9 de julho, você já sabe, o valor era de R$ 43,75, alcançava no dia 7 de agosto o pico de preços a R$ 49,50 por saca de 60 quilos. No dia 27 de agosto, recuava a R$ 47,25, no dia 2 de setembro, caía para R$ 44,25 e agora, 9 de setembro, R$ 43,25, valores de negociação para o milho no Rio Grande do Sul, queda de 1,14% para o período analisado. E falando no estado gaúcho, a umidade do solo por lá está bem adequada para fazer plantio de culturas. E os produtores gaúchos, portanto, têm aproveitado essa condição para avançar com a semeadura do milho de verão já da temporada 2016-2017. Segundo a Emater Gaúcha, estima-se que entre cerca de 30% da área que deve ser plantada já foi semeada no estado do Rio Grande do Sul, sendo que os municípios de Santa Rosa e Ijuí são os mais adiantados. Santa Rosa conta com 60% da área já plantada e o município de Ijuí com 56%. Olha, o desenvolvimento vegetativo das plantações nessa fase inicial da cultura é considerado muito bom pela Emater.
O destaque é a uniformidade das plantas, o bom estande, que é a população de plantas por área, e também a aparência das folhas, que é considerada vigorosa. Em relação aos preços, a Emater Gaúcha traz os seguintes valores praticados por lá, certa estabilidade, entre o preço mínimo de R$ 42,00 a saca e o máximo de R$ 52,00, sendo que a média estadual está agora em R$ 44,30 pela saca do cereal. Por aqui, o Agricultura BR continua trazendo em destaque os valores praticados no sul do país. Você acompanha comigo agora o estado de Santa Catarina e o que aconteceu com os valores do milho neste período analisado. É o que nós acompanhamos agora. Nós temos aqui os mapas girando mais uma vez para Santa Catarina, para o sul do Brasil. E o milho tinha o valor no dia 9 de julho de R$ 47,00 a saca de 60 quilos, é 9 de julho de 2016. Você observa que o valor agora, para 9 de setembro, recua para R$ 44,50 a saca de 60 quilos. Aí tem uma queda um pouco mais forte para o estado de Santa Catarina nesse período analisado, cai aí cerca de 5% pelo valor da saca de 60 quilos do milho. Vamos acompanhar agora o que acontece então no período analisado. Nós temos aqui algumas datas no intervalo. No dia 9 de julho eram R$ 47,00, você já viu. Dia 22 de agosto, o valor de R$ 47,00 também. Dia 2 de setembro caía para R$ 46,25 a saca de 60 quilos. 5 de setembro, R$ 45,75 a saca. 9 de setembro, R$ 44,50 a saca de 60 quilos. A queda no intervalo de 60 dias é de 5,31% para Santa Catarina. No estado do Paraná também há uma queda registrada neste período, mas ela é inferior ao que se viu em Santa Catarina. A queda por lá é de cerca de 2,5% para o valor pago pela saca de 60 quilos do milho. Vamos relembrar quais eram os preços praticados há 2 meses e os valores atuais. Veja que no dia 9 de julho, o valor médio da saca no Paraná era de R$ 39,00 a saca. Já para a data atual, 9 de setembro, o valor cai para R$ 38,00, portanto, R$ 1,00 a menos tem sido pago pela saca no estado paranaense. Vamos agora ver o gráfico, qual que foi a evolução neste período, para a gente relembrar o que aconteceu. Há 2 meses atrás, em 9 de julho, o preço médio era de R$ 39,00, como você viu há pouco. No dia 18 de agosto, já vinha para R$ 39,50 e fechando praticamente o mês, quase que no dia 31, mas no dia 30, a R$ 39,25 a saca. Na data 5 de setembro, o valor médio era de R$ 39,00 e para a data atual, 9 de setembro, retomando o valor de R$ 38,00, portanto, mostrando esse recuo no acumulado dos últimos 60 dias, queda de 2,5% ou equivalente a R$ 1,00 no valor de cada saca. Por aqui, a Agricultura BR segue falando de milho, agora mercado futuro do milho. Vamos acompanhar o que acontece no mercado nacional. O mercado nacional vem sofrendo pressão também negativa, tanto do mercado físico quanto do mercado futuro. Teve uma recuperação depois do adiamento da decisão da Comissão de Biossegurança. Vamos saber agora como é que vem o mercado futuro neste momento. Vem com queda mais uma vez. Posição de setembro tem 1.190 contratos negociados a R$ 41,77 por saca de 60 quilos, queda de 0,38%. Novembro, 2.470 contratos negociados a R$ 41,90 a saca, queda de 0,17%. Janeiro, R$ 42,12, queda de 0,35%. E março vem estável a R$ 41,00 por saca de 60 quilos. São os negócios com milho na Bolsa de São Paulo. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo.
E o Agricultura BR traz em destaque o milho agora nos Estados Unidos, isso porque nesta sexta-feira, de maneira extraordinária, teve a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Naturalmente acontece na quinta-feira, como essa semana teve feriado, então pulou para sexta-feira no dia de hoje. E os números para as exportações, as vendas de milho, eles foram bons números, você vai ver aqui um número acima de 1 milhão de toneladas, grande participação do México. O México sempre tem forte participação nas vendas semanais dos Estados Unidos, mas foram números que ficaram abaixo das vendas de uma semana antes. É o que a Agricultura BR vai mostrar agora, vendas semanais para os Estados Unidos, agora mostrando o que aconteceu com o cenário para o milho norte-americano. Milho norte-americano que teve um total de vendas relacionado aos números que nós temos para os Estados Unidos, chegando a pouco mais de 1.720.000 toneladas. Daqui a pouco a gente vai ver esses dados, mas antes eu destaco a seguinte situação. Os Estados Unidos estão nesse processo de cultivo do milho, está em desenvolvimento a safra norte-americana e algumas áreas já tiveram condições de colheita. O que tem acontecido por lá agora e que tem dado, de certo modo, um suporte nos preços. Quem acompanha a Agricultura BR viu os preços do milho subirem de $3,02 o bushel, agora está em prática aí 3,20, 3,22 no mais curto prazo. O que vem acontecendo é que a colheita já teve início, começou, mas com áreas muito chuvosas. Se tinha uma expectativa do inverno, outono e inverno pesarem sobre a safra norte-americana, agora o que tem acontecido são chuvas em excesso que têm atrapalhado um pouco as atividades de campo e podem trazer algum prejuízo à safra dos Estados Unidos. Então, colheita nos Estados Unidos para o milho já começou. Enquanto isso, na Argentina, o milho também segue sendo colhido, mas por lá é o da safra passada, da safra 2015-2016. Vale lembrar que a Argentina não possui duas safras de milho, como acontece no Brasil. Tem apenas uma, que é plantada junto com a soja. Os trabalhos de colheita por lá da safra passada ainda estão bem atrasados, porque choveu muito nos últimos períodos, fazendo com que as áreas ficassem com umidade muito elevada, impedindo, portanto, os trabalhos de colheita no campo. Segundo o boletim divulgado na manhã desta sexta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área colhida na Argentina agora alcança 98,4% dos cerca de 3.460.000 hectares de cultivo. Com a produtividade média sendo registrada em 135,33 sacas por hectare, o volume de milho retirado dos campos até o momento chega a 27.635.000 toneladas. A expectativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires é de que essa safra encerre com um total colhido de 28 milhões. Bom, eu dizia que a semana nos Estados Unidos teve um volume de vendas inferior a uma semana antes, totalizou 1.093.000 toneladas. Participação do México totalizou quase 500.000 toneladas, 498.750 toneladas foram compradas, adquiridas pelos mexicanos. Mesmo assim, nós tivemos hoje os negócios com o milho lá nos Estados Unidos vindo com ligeira queda. Vamos saber se o mercado continua dessa maneira. A resposta aqui é que já vem para a estabilidade. Posição de setembro ganha 0,45%, negócios a $3,28 mais 50 por bushel. Dezembro vem totalmente estável, a $3,38 o bushel. Março de 2017 também estável, com alta de 0,07%. $3,48 o bushel, enquanto que maio vem a $3,55 mais 75 por bushel, também totalmente na estabilidade. Negócios com milho nos Estados Unidos acaba tendo uma recuperação frente aos negócios que nós tínhamos nas primeiras horas de negociação desta sexta-feira.
Olha, uma notícia importante para o setor da cana-de-açúcar no Brasil é que, de acordo com a consultoria Archer, teve uma redução de 8,5% na previsão de endividamento do setor. Esse endividamento do setor, que estava sendo estimado acima de 92 bilhões de reais, agora vai sendo estimado na casa de 84 bilhões 450 milhões de reais. Queda que aconteceu principalmente por conta da redução do valor do dólar ou fortalecimento do real frente à moeda norte-americana que nós temos observado no Brasil no ano de 2016. Na verdade, o Brasil tem a moeda que mais se valorizou frente ao dólar durante este ano. Confira comigo agora esse destaque em relação ao endividamento do setor da cana-de-açúcar brasileira. E aqui nós tínhamos, em abril, a estimativa da Archer, colocando o endividamento do Brasil em 92 bilhões 880 milhões de dólares, endividamento do setor sucroenergético. Para agosto, ela teve agora uma estimativa bem menor, 84 bilhões 850 milhões de dólares, de reais, uma estimativa que mostra uma queda de 8,6% por conta do dólar, que acabou cedendo quase 10%. O dólar cedeu 9,4% durante esse período e isso mostra uma situação um pouco mais favorável, pelo menos reduz a dívida quando convertido em reais do setor sucroenergético brasileiro. Setor sucroenergético que tem uma estimativa de produção importante no centro-sul do país, que é a mais relevante, chega a 90% de acordo com a empresa de consultoria. Entretanto, pode haver uma redução. É o que nós vamos acompanhar agora, números em relação à produção do setor de cana-de-açúcar. A projeção atual traz 618 milhões e 500 mil toneladas que devem ser trabalhadas de cana-de-açúcar. Entretanto, a Archer Consultoria prevê 605 milhões de toneladas já nos próximos meses, portanto, deve haver uma redução em relação ao produto que vai passar pelo processo de produção e moagem no Brasil, de acordo com a consultoria. Deve perder aí pelo menos 13 milhões de toneladas a produção de cana-de-açúcar no centro-sul do país, responsável por 90% da produção nacional. O setor sucroalcooleiro do Brasil tem preferido, nesta temporada, destinar mais cana-de-açúcar à produção da açúcar ao invés do etanol. Ou melhor, ele tem aumentado a participação do açúcar nesse mix de produção. Ou seja, na temporada passada produzia uma determinada quantidade de açúcar e neste ano aumentou essa quantidade de cana destinada à produção do adoçante. Isso porque os valores internacionais do açúcar estão muito elevados, que influencia nos valores aqui no país da mesma maneira. Essa alta acontece em todo o mundo porque há déficit global de açúcar no cenário mundial. A demanda por açúcar é menor do que a produção e, com isso, os valores estão lá nas alturas. Aqui no Brasil, os preços do açúcar hoje em dia no mercado spot brasileiro até oscilam, mas na comparação com um ano, eles estão 65% superiores. Vamos acompanhar agora na tela como estão os valores atuais para o preço da saca de 50 quilos do açúcar cristal, tomando como base Santos. Veja que ontem, 8 de setembro, o preço da saca fechou a R$ 85,54. Houve uma oscilação para cima, ou seja, uma variação positiva ontem em relação ao fechamento da última terça, 6 de setembro. De acordo com o CPEA, há essa oscilação acontecendo, mas no acumulado do último ano, portanto, valores bem mais altos. Fabiano, no mercado internacional, o açúcar também sobe muito. Os preços do açúcar são históricos, inclusive. Vamos saber agora, Juliana, como é que vem as posições negociadas em Nova York, plataforma Ice Futures, para o açúcar, hoje apresentando ligeira queda, mas observe que continua na casa de 20 centes a libra-peso do açúcar em Nova York. Essa marca é importante porque ela traz todo esse resumo dessa falta da produção de açúcar, esse déficit global que tem para o produto. Outubro vem com queda agora de 0,39%, vem a 20 centes mais 14 por libra-peso.
Março, com negócios a 20 centes de dólar, mais 82, recuo de 0,28% agora por libra-peso. Maio, com queda de 0,14%, 20 centes mais 42 por libra-peso nos Estados Unidos, para o açúcar. E julho, praticamente na estabilidade, queda de 0,10%, a 19 centes mais 93 por libra-peso. Apenas a posição ou contrato de julho de 2017 vem abaixo dessa marca de 20 centes por libra-peso nos negócios em Nova York. Veja no próximo bloco produtores rurais gaúchos que decidem fazer a alternância entre soja e arroz nas suas lavouras. Você tem ainda informações a respeito da soja, custos de produção e os retornos para os produtores rurais ainda hoje aqui na Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial e volta em instantes. Estamos de volta com a Agricultura BR desta sexta-feira. Por aqui é hora de falar sobre o clima no Brasil e também em todo o mundo, porque há informações controversas a respeito de um fenômeno climático Laninha em todo o país. Bom, e na edição desta última quinta-feira, enquanto nós estávamos ao vivo no ar, o órgão oficial norte-americano de clima divulgou a seguinte informação. É cada vez mais improvável, foi assim que foi divulgado pelo órgão americano, nós falamos no ar assim que saíram os dados, é improvável que haja efeito do Laninha sobre os períodos de outono e inverno no hemisfério norte e também muito improvável que aconteça no hemisfério sul, aqui na região do Brasil, América do Sul, principalmente durante primavera e verão. Recebemos até destaques e perguntas de telespectadores pelo Facebook a respeito do tema, e quem comenta esse assunto e fala qual que é a probabilidade real de ter Laninha sobre os dois hemisférios é a Nadiara Pereira. Nos últimos meses, vínhamos falando da expectativa da formação de um Laninha de fraca intensidade agora durante a primavera, que já começa neste mês de setembro. No entanto, as últimas rodadas dos modelos norte-americanos, modelos meteorológicos, indicam que essa expectativa de Laninha diminui bastante e a probabilidade agora é maior para uma neutralidade climática tanto durante a próxima primavera, como também durante o verão. E isso deve impactar diretamente na produção agrícola aqui no Brasil, já que diminui a chance para extremos, tanto de seca como de chuva, nas regiões produtoras de soja e também de milho. Neste gráfico que eu vou mostrar, há um indicativo de probabilidade de ocorrência de Laninha, de El Ninho e também de neutralidade climática. As barras em azul são a probabilidade de formação de Laninha, as barras em verde, probabilidade de neutralidade climática, e também as barras em vermelho, probabilidade de formação de El Ninho. E a gente pode acompanhar que nós estamos neste aqui trimestre, agosto, setembro e outubro. Estamos passando por uma neutralidade climática e à medida que vamos avançando no tempo, a neutralidade climática deve se firmar mais e a chance para a formação de Laninha deve diminuir. Neste próximo trimestre, setembro, outubro e novembro, a chance para a Laninha começa a diminuir, fica abaixo dos 50% e a neutralidade climática aumenta mais, chegando próxima dos 60%. E essa chance para a Laninha vai diminuindo conforme vai passando o tempo. Até o início do próximo ano, a neutralidade climática é bem maior, a chance para a neutralidade climática, e a chance para a ocorrência de Laninha ou El Ninho é muito baixa, está abaixo dos 30%, então, para o início do próximo ano. Tudo indica, então, que teremos neutralidade climática para a próxima safra, mas, mesmo assim, teremos impactos devido à temperatura do Oceano Pacífico, que está mais baixa do que o normal. Mesmo sem formação de Laninha, há sim uma oscilação da temperatura e essa anomalia é negativa, como a gente pode acompanhar aqui neste mapa, essa animação de mapa dos últimos meses. A gente pode acompanhar, então, que nesta área em azul há uma anomalia negativa da temperatura
do Oceano Pacífico Central. Então, mesmo sem a formação do Laninha, essa temperatura ela muda a circulação dos ventos e também a distribuição da chuva aqui no Brasil. É claro que a chance de extremos diminui, mas durante os próximos meses a gente ainda deve observar um aumento da chuva sobre o centro e norte do Brasil e principalmente entre o final da primavera e início do verão, também uma redução das chuvas na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. É claro que diminui o risco para estiagens mais prolongadas sobre o sul do Brasil e diminui também o risco para períodos muito chuvosos, os chamados períodos de invernada sobre o centro e norte do Brasil. Mas ainda assim, pelo que tudo indica, as chuvas devem ganhar mais força entre a primavera e o verão sobre o centro e norte do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo para todo o Brasil. Até já! O CPEA, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, realizou uma pesquisa para comparar o custo operacional efetivo da soja transgênica em algumas regiões do Cerrado e do Sul do Brasil, entre as safras 2015 e 2016, na comparação com a 16-17. A pesquisa mostra que houve aumento no custo operacional efetivo em todas as regiões, sendo que os fungicidas e os inseticidas foram os principais responsáveis por essa alta. O estudo tomou como base o preço dos insumos pagos pelos produtores durante o primeiro semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016. Essa pesquisa, feita pelo CPEA e pela CNA, também mostrou qual que foi o retorno sobre custo operacional em cada uma dessas localidades, ou seja, o quanto por cento que o produtor recebeu a mais por cada real investido nas culturas. A gente vai acompanhar na tela agora o resultado dessa pesquisa para algumas regiões do país e a gente começa pelo município de Sorriso, no Mato Grosso. Veja que o custo operacional efetivo para o produtor de lá em 2015 foi de R$ 2.301,40 por hectare. Já em 2016, o custo subiu para R$ 2.507,54, alta de 11,69%. Já o segundo quadro mostra o retorno sobre o custo operacional, o quanto que o produtor recebeu em porcento a mais por cada real investido. Em 2015 foi de 21%, já para 2016 o cálculo mostra 37,8% sobre o investimento. Essa alta, portanto, que exemplifica a alta que a soja teve no primeiro semestre aqui no país. Bom, e ainda no Mato Grosso, outro município importante de destaque é Primavera do Leste. Vamos saber como é que ficaram, então, esses dados do CPEA e também da CNA em relação ao levantamento para os custos de operação efetiva. Bom, o primeiro semestre de 2015 teve, que é quando se faz o cultivo, você teve aqui o custo de R$ 2.688,84 por hectare na aquisição dos produtos para cultivo. Agora, no primeiro semestre de 2016, quando ocorre essa captação desses produtos, foi de R$ 2.892,71 por hectare. Portanto, aqui o aumento é de 7,6%. Agora, em relação aos números de retorno sobre o custo operacional, nós tivemos em 2015 8,5% de retorno, enquanto que em 2016 fica bem superior, 28,5% para o retorno sobre o custo operacional para essa região importante do Mato Grosso, Primavera do Leste, também um grande município produtor. Outro município que foi analisado por essa pesquisa foi Rio Verde, em Goiás. Lá foi constatado o menor custo operacional efetivo para cultivar a soja transgênica na comparação com as demais regiões produtoras analisadas. A gente acompanha agora no gráfico que o custo médio operacional em 2015 por lá foi de R$ 1.996,70 por hectare. Já em 2016, o cálculo mostra um custo de R$ 2.159,29 por hectare, aumento, portanto, de um ano para outro de 8,1%. Já o retorno que o produtor de Rio Verde, em Goiás, teve em 2015 foi de 41,4% sobre aquilo que foi investido. Já o cálculo para a safra 16-17 mostra que o retorno deve ser de 55,8% sobre o que ele investiu, resultado também dos valores mais altos pagos pela soja neste ano de 2016.
Bom, e a pesquisa ocorreu não só no Centro-Oeste, mas também em municípios do sul do país. Nós vamos ver agora os mesmos dados, só que para Carazinho, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Vamos então aos números. Nós temos aqui o que aconteceu com a soja transgênica Carazinho, mesma metodologia em relação ao custo operacional efetivo em 2015, primeiro semestre, ficou em R$ 2.048,66 por hectare. Já o custo operacional efetivo de 2016 chega a R$ 2.305,36 por hectare. O aumento é de 12,5% entre os períodos que são iguais e que foram analisados. Por outro lado, nós temos aqui o retorno sobre custo operacional de cada região, que ficou aqui na casa de 9,4%, né? Nós temos 9,4% em relação, 79,4% para o ano de 2015 e 98,5% para 2016. Está vendo 38,5%, mas são 98,5% de retorno no ano de 2016, o que mostra que a captação desses insumos durante o primeiro semestre de 2016 foi muito proveitosa para o produtor rural. Bom, Carazinho teve o melhor índice entre todas essas localidades pesquisadas pelo CPEA. Para a gente finalizar essa análise, você acompanha agora outra região produtora, mais um estado do Paraná, que é o município de Cascavel. Veja como foram os custos por lá e qual foi o lucro do produtor. Acompanhe conosco na sua tela a informação que mostra o custo operacional efetivo da soja transgênica em Cascavel. Em 2015, ela foi de R$ 2.187,85 por hectare. Cálculo para 2016 mostra R$ 2.550,61, aumento de 16,5% no custo que o produtor de Cascavel teve em comprar os insumos para as safras. Na temporada 15-16, no ano de 2015, o produtor teve o lucro de 62,4% sobre o que investiu para cultivar a soja por lá. E para a temporada 16-17, o cálculo mostra um retorno de 73,3% sobre o que foi investido, mostrando, portanto, que tanto em Cascavel quanto nas demais localidades pesquisadas, há, portanto, esse aumento tanto na compra de insumos, mas também um lucro maior para o produtor. A gente muda de assunto agora para falar sobre os valores do café no mercado físico nacional. E eu começo trazendo as cotações do café Conilon. Cotações essas que não param de subir em função da quebra de safra, mais uma vez, que o estado do Espírito Santo sofreu. Vamos acompanhar na tela agora qual foi a movimentação do mercado nos últimos dias. A gente até percebe oscilações negativas acontecendo, como foi no caso de ontem, 8 de setembro, mas ainda assim os valores seguem em patamares históricos. Preço da saca de 60 quilos do café Conilon, negociado no estado capixaba, foi ontem, portanto, negociado a R$ 424,40, uma queda no dia de 0,5%, mas no acumulado deste mês de setembro, a alta já acontece, ela soma 0,54%. A Agricultura BR destaca agora a referência internacional para o café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Eu lembro que os valores são históricos, já são históricos desde segunda-feira, subiram mais durante essa semana. Vamos saber como é que vem as posições negociadas agora. Devolve um pouco dos ganhos. Observe que o café robusta, apesar de estar caindo hoje, ele mantém o piso de 1.900 dólares por tonelada nas 4 posições. Ontem nós tivemos valor histórico para Londres em relação ao café robusta nas posições negociadas. E agora vem com queda, devolve um pouco dos ganhos dos últimos 4 pregões que foram de elevação. Posição de setembro está sendo negociado agora a 1.900 dólares a tonelada, queda de 1,14%. Novembro com recuo de 0,67%, negócios a 1.914 dólares por tonelada. Janeiro, posição negociada a 1.935 dólares por tonelada, queda de 0,71%. E março de 2017, 1.946
$1,6 por tonelada, recuo de 0,76%. Negócios com café em Londres, café robusto, apesar da queda de hoje, continua com valores muito fortes, muito firmes, acima de $1.900 a tonelada, referência importante para os produtores aqui no Brasil de café Conilon, Espírito Santo, Rondônia e também Bahia. E você vai acompanhar agora informações de um grande congresso que aconteceu em São Paulo. Você acompanhou todos os destaques aqui pelo Canal do Boi, no Agricultura BR, o congresso da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agropecuários, que recebeu muita gente importante. E você acompanha agora mais uma entrevista a respeito do agronegócio e as previsões do futuro. Veja. O mercado ainda na agricultura e na pecuária reage bem. Como a BASF vê esse mercado neste momento? Bom, o mercado agro vem reagindo de uma forma muito positiva, principalmente nos últimos meses, né? A gente está num período que antecede o plantio de soja, que é o que predomina em nosso mercado, e a partir de agora a gente está muito confiante em um crescimento moderado do mercado. Acabamos de ver alguns índices de confiança do produtor e eles apontam o maior nível desde 2014, o que reitera o bom momento que vem acontecendo para o produtor rural na venda e comercialização dos seus grãos. A BASF tem operado com algumas alternativas de financiamento. Barter é uma delas? Sim, a Barter é uma das ferramentas que a gente vem trabalhando. Boa parte das nossas vendas hoje acontecem via essa modalidade financeira. A BASF colocou o agricultor no centro da sua estratégia. Então, não só produtos, mas também serviços, ferramentas financeiras e outras modalidades para que a gente consiga alavancar os negócios e suportar o produtor em um momento como esse. Agora vamos falar um pouquinho aqui na Andave. A BASF traz um produto novo que está sendo divulgado junto, né, enfatizado junto aos distribuidores. Esse produto novo, que produto é esse que vocês trazem para o mercado? É com muito orgulho que a gente traz para toda a rede de distribuição nossa o Ativum. O Ativum é um fungicida com tripla função, é um produto realmente inovador no mercado e o que a gente conseguiu constatar em nossas áreas demonstrativas é que ao utilizar o Ativum junto com todo o sistema de posicionamento dos produtos da BASF de forma preventiva, os agricultores conseguem colher em média 3 sacas, em média acima do que produtos concorrentes, do que sistemas concorrentes similares. Você comentava agora há pouco que é um produto premium. E o preço? O preço também é diferenciado? É um produto muito competitivo, ele está classificado como um fungicida premium, com amplo espectro de funções. O foco dele principal é a ferrugem da soja, mas também por ter 3 ingredientes ativos, ele proporciona o combate a diversas outras doenças. O preço realmente é competitivo e proporciona ao produtor maior produtividade e maior rentabilidade na sua lavoura. Agora, Mário, você anunciava agora há pouco um novo produto, um novo serviço, um cartão para quem consome produtos da BASF? Sim, exatamente. Como eu comentei há pouco, né, o agricultor está no centro da nossa estratégia. Então, mais do que levar as melhores tecnologias globais para esse agricultor, a BASF lançou no final de 2015 e vem fazendo uma expansão muito acelerada do cartão Safra, que é um programa pioneiro no mercado, onde o agricultor consegue comprar em nossas revendas parceiras e acumular pontos que podem ser trocados por uma série de produtos para suas casas e propriedades. É um tipo cartão fidelidade, que nem esses que as empresas aéreas concedem, algumas empresas concedem, não é isso? Sim, é um programa de pontuação, onde o produtor consegue acumular pontos e trocar por uma série de benefícios, né? Tanto para suas famílias quanto para suas propriedades. Um ponto importante de comunicá-lo aqui na Andave, porque é uma importante ferramenta que ajuda as nossas revendas parceiras a fidelizar ainda mais esse agricultor. Então, com o cartão Safra todo mundo ganha. A BASF, por conseguir levar um mix de produtos para o agricultor, o revendedor nosso que consegue fidelizar o agricultor e o agricultor que consegue trocar tudo que ele compra em produtos para a sua residência e para a sua propriedade. Estamos no caminho certo da estratégia, com foco no agricultor, né, com muita tecnologia e benefícios a todos da cadeia.
Veja no próximo bloco que a rotação entre as culturas da soja e do arroz melhora a sanidade das lavouras no estado gaúcho. E ainda os valores para a soja em vários estados brasileiros daqui a pouco no Agricultura BR. No Rio Grande do Sul, produtores que têm investido na rotação das culturas da soja com o arroz em áreas de várzea têm garantido melhor sanidade das lavouras. A rotação e a quebra da monocultura faz com que se tenha uma melhor produção do cereal após a implantação da oleaginosa. É o que nós vamos conferir na reportagem de Viviane Lara. Manuel tem investido na rotação de culturas durante o verão nas áreas de várzea. Há 4 anos, o ciclo da monocultura foi quebrado e de 2 em 2 anos, a soja divide espaço com o arroz. A gente tem observado que é positivo para ambas as culturas, tanto o arroz como o soja. Um ajuda o outro, há uma sinergia entre elas. Primeiro, no aspecto de economia de estabelecimento das culturas, né? A gente diminui bastante o manejo com o maquinário, no caso, principalmente no primeiro ano arroz pós a soja na várzea, e então beneficia bastante essa introdução, barateando esse custo. O segundo aspecto seria que as doenças, as pragas, a gente observa uma diminuição nelas sensivelmente, pelo aspecto de que não teve o hospedeiro no ano anterior para permitir com que elas pudessem desenvolver na plenitude, né? Embora o plantio da soja na várzea exija a atenção dos produtores com a drenagem das áreas, que precisa ser bem feita, caso contrário a cultura não se desenvolve pelo excesso de umidade, a diversificação permite mais renda ao produtor. Trabalhamos com 3 rúbricas, né, que é a pecuária, o arroz e a soja. Sem dúvida nenhuma, a soja nos últimos anos teve a rentabilidade melhor das três do que nós produzimos aqui no caso, e entrou muito bem dentro da atividade. No caso, há um equilíbrio e tem ajudado bastante a manter vamos dizer assim, a harmonia dentro da propriedade, no sentido da parte econômica. Na propriedade do seu Renato, a soja tomou conta das lavouras antes cultivadas com arroz. A falta de mão de obra foi um dos motivos pelo qual o sojicultor deixou de plantar a tradicional cultura da região. Agora que eu estou só fazendo soja porque a mão de obra está muito escassa na lavoura de arroz e a renda também da lavoura de arroz está difícil de competir com a soja. Daí optou por, nesse ano, plantar só soja. Sim, o ano passado eu plantei soja nessa área e esse ano agora eu vou plantar soja de novo. A solução encontrada para otimizar as áreas foi investir na integração lavoura-pecuária. Nesta área de várzea, onde é realizada a integração lavoura-pecuária, a média de produtividade dos últimos anos com a soja foi de 60 sacas por hectare. Tão logo termina a colheita da soja, é feito um plantio de aveia ucraniana com azevém e feita uma adubação. E dali 25 dias é semeada a ureia. Então ela vem com bastante exposição, a aveia, e dá o pastoreio que é feito até o dia 25, 30 de outubro no máximo. Qual o sistema que o senhor tem aqui de gado? É gado de cria, produção. Eu faço o sistema completo. Eu crio a vaca, produzo terneiro e eu engordo o boi também em outra lavoura, não nessa, uma lavoura de azevém puro, que é uma terra mais apropriada para azevém que eu tenho. Mas apesar do arroz não estar inserido no planejamento da safra 2016-2017, ele reconhece os benefícios da rotação com a soja e não descarta a possibilidade de voltar a investir na cultura. Eu acho importante na questão da integração lavoura-pecuária é que nos otimiza a renda sem aumentar os custos. Isso é muito importante. Tanto no arroz, uma lavoura de arroz em cima de uma resteva de soja com 2 anos consecutivos, no mínimo 20% a mais de produtividade sem aumentar custo. Já em relação ao mercado do arroz, o estado do Rio Grande do Sul tem registrado poucas
negociações nos últimos dias. Há baixo interesse por conta das indústrias compradoras em fazer novas aquisições e isso tem enfraquecido o valor da saca paga ao produtor. Vamos acompanhar na tela agora o indicador do CPEA do arroz em casca tipo 1, de acordo com informações captadas para o estado gaúcho. Veja que ontem, 8 de setembro, mais uma queda foi anotada, com o valor da saca indo para R$ 50,13. Com mais essa baixa, agora no acumulado do mês de setembro, os valores já estão cerca de 0,5% inferiores em relação ao fechamento do mês de agosto. Acompanhe agora como estão as cotações do grão beneficiado. Veja só. E de acordo com o boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, ele teve a apresentação de um aumento expressivo de 6% para o valor do caroço do algodão no estado de Mato Grosso. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Esta é a matéria-prima mais procurada para a formulação de ração aqui na região Médio-Norte pela agroindústria. É o caroço de algodão. E o preço praticado esta semana chegou a R$ 660 a tonelada. De acordo com o boletim do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o preço do caroço do algodão em Mato Grosso teve um considerável aumento de 6% e foi cotado um pouco acima de R$ 680 a tonelada. Em Sinop, visitamos uma algodoeira em pleno trabalho de processamento da última safra da pluma, que acabou de ser colhida na região. Tá bom a comercialização, a gente está, na verdade, esperando preço, né? Procura tem bastante, a gente está esperando por um preço melhor, a gente só está vendendo que não consegue guardar, estocar. O caroço de algodão é um subproduto obtido nas máquinas algodoeiras após a retirada da pluma. Sua composição varia principalmente em função das fibras de celulose que restam aderidas ao caroço depois que a pluma é extraída. O teor de umidade também é bastante variável. Quando o algodão é colhido mais maduro, geralmente o teor de umidade é menor. O ideal, portanto, é que o caroço de algodão seja analisado em laboratório para se determinar seu real valor nutritivo. O caroço de algodão é considerado um alimento muito palatável para ruminantes e completo porque reúne características de alimento volumoso, de concentrado proteico e de concentrado energético, rico em energia. A procura pela agroindústria para a utilização na ração animal é enorme. Nós temos vendido caroço para o estado de Minas, né? Como tem também aqui em Sinop mesmo, né? Está indo para confinamento, para ação, está indo para esmagadora, para extrair óleo, tá indo para os dois destinos, né? Quando o preço de mercado estiver abaixo do preço de oportunidade, é mais vantajoso adquirir o caroço de algodão. Agora, se o preço de mercado for maior, então será preferível utilizar milho e farelo de soja como fonte de energia e proteína na ração. Valdir Pacheco, para o SBA. E o estado do Mato Grosso segue colhendo esse algodão referente à safra 2015-2016. Veja como está o andamento da colheita de acordo com o boletim divulgado na manhã desta sexta-feira pelo IMEA. Até o momento, a área colhida alcança 97,8% de tudo aquilo que foi cultivado na safra, que foram 612 mil hectares. O segundo gráfico mostra ali o quanto de área havia sido colhida nessa mesma época, mas no ano passado. 92,1% havia sido trabalhado até a data 10 de setembro de 2015. O ritmo de trabalho visto nesse ano, portanto, está mais acelerado do que o se via nessa mesma época do ano passado. Olha, apenas 2 regiões produtoras de algodão do Mato Grosso ainda precisam colher o seu algodão. Veja na sua tela as regiões que já concluíram e as que ainda precisam concluir. A área concluída
colheita médio norte, nordeste, noroeste e oeste mato-grossense. E as regiões centro-sul e sudeste ainda têm 3% e 5%, respectivamente, de área para ser colhida. Bom, a gente segue falando de algodão, vamos agora saber como estão os preços no mercado físico nacional, de acordo com o indicador do CPEA. De acordo com informações da entidade, há uma retração vendedora acontecendo no mercado, ou seja, os vendedores de algodão, os produtores, estão retraídos, segurando a sua produção. Isso fez com que as cotações retomassem algum movimento de alta nos últimos dias. Vamos acompanhar qual vem sendo o preço pago pela libra-peso, portanto. Ontem, 8 de setembro, o valor veio a R$ 2,46 mais 92, uma redução em relação ao valor visto na terça-feira, dia 6. Mas ainda assim, no acumulado deste mês de setembro, a gente vê uma alta acontecendo, uma pequena alta em relação ao fechamento de agosto, já que agosto foi mês de baixa. Valores, portanto, do algodão estão em cerca de R$ 2,46. A gente fica agora com as cotações do algodão, em especial para o Mato Grosso. E você que segue nos acompanhando ao vivo nesta sexta-feira, não se esqueça de mandar uma mensagem para a gente pelo aplicativo WhatsApp, número 67996562266. Você participa do programa mandando sugestões, perguntando o que quer saber sobre o mercado ou a previsão do tempo e também compartilha fotos e vídeos da sua produção. Venha só, a gente está esperando o seu contato. Bom, nós vamos para o último intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Voltamos em instantes. E nessa semana, as chuvas voltaram a atingir boa parte do centro-sul do país, o que foi benéfico para o desenvolvimento das culturas nos estados. E a gente vai falar mais uma vez agora com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia. Ela fala se essas chuvas continuam e qual deve ser a intensidade nas próximas semanas. A frente fria que passou pelo Brasil e foi responsável pela distribuição das chuvas entre o centro e sul do país, ela já se afastou e agora dá lugar a uma massa de ar mais seco que deve predominar nos próximos 5 dias. Até o dia 13, agora do mês de setembro, não tem previsão de chuva expressiva em toda a área branca, que vai desde a região sul, passando pelo centro-oeste, até o sertão nordestino. Vai voltar a chover sobre o extremo sul gaúcho de uma forma um pouco mais intensa, só que essa chuva ela não deve avançar pelo interior da região sul. Os maiores volumes de água nesses próximos 5 dias devem acontecer no extremo norte do país, principalmente entre Amazonas e Roraima. Quanto às temperaturas, as próximas madrugadas seguem frias, principalmente no sul do Brasil, com temperaturas mínimas chegando a 5 graus nas regiões serranas e a 8 graus no interior gaúcho. Mas apesar das madrugadas frias, essa temperatura não é um extremo a ponto de provocar geadas. Então, principalmente para as culturas de inverno, não há risco de danos por causa de geadas, porque a temperatura não deve cair tanto nesses próximos 5 dias. No próximo período, entre 14 e 18 de setembro, a chuva se distribui um pouco mais entre o sul, partes do sudeste e centro-oeste. Mas, de uma forma geral, não há previsão para volumes tão elevados de água a ponto de recuperar a umidade do solo. Aqui entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso é uma chuva muito localizada e com baixo volume de água. Sobre o norte do país segue chovendo de uma forma um pouco mais homogênea e também intensa. E sobre o nordeste do país, previsão de tempo muito seco ainda nos próximos 10 dias. No terceiro período, que vai do dia 19 ao dia 23 de setembro, a chuva será mais abrangente sobre a área central e sul do país. De uma forma geral, são esperadas chuvas mais frequentes e generalizadas já a partir do dia 20 agora do mês de setembro. Só que o volume de água neste período ainda não deve ser tão elevado sobre o centro-oeste, mas principalmente entre o finalzinho do mês de setembro e o começo de outubro, a gente já deve acompanhar chuvas mais frequentes e volumosas que devem começar a recuperar a umidade no solo no interior do Brasil. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Um ótimo final de semana e até lá!
Um ótimo final de semana para a Nadiara, para toda a equipe da Somar Meteorologia. Por aqui nós vamos trazer destaques para o café e no cenário internacional. Eu vou falar agora do principal país exportador de café arábica da América Central, que é Honduras. E Honduras teve um aumento no mês de agosto nas suas exportações, embarques de café, de 87%, número muito expressivo, 87% se comparado ao mesmo período do ano de 2015. É o que nós vamos mostrar agora, exportações hondurenhas de café. Nós temos aqui os dados que mostram que em 2015, agosto, chegou a 148.650 sacas de café, 2016, 278.090 sacas de café que foram embarcadas pelos hondurenhos, de acordo com o Departamento de Comercialização do Instituto Hondurenho de Café. Bom, o comportamento das exportações no mês de agosto para o café de Honduras, ele segue aquilo que estava sendo planejado, estava dentro daquilo que era esperado pelos hondurenhos. Nós vamos agora acompanhar o que acontece com o acumulado e principalmente as expectativas para o fechamento das exportações deste país, importante exportador, portanto, de café arábica. Nós temos aqui os dados do governo que apontam para a temporada 15-16, alcançando 5.520.000 sacas de café, enquanto que o Instituto Hondurenho do Café tem uma expectativa um pouco menor de 5.210.000 sacas de café para o período da temporada 2015-2016. E falando em café, vamos acompanhar então em como estão os negócios com o café arábica negociado na Bolsa de Nova York nesta sexta-feira. Referência nacional é essa bolsa, vamos acompanhar então, porque hoje a queda ela é expressiva, o preço do café arábica cai quase 2,5% agora para várias posições. Os valores para entrega em setembro estão em $1,50 por libra-peso, queda de 2,40%. A posição de dezembro cai 2,35% e vem negociada em Nova York a $1,51 mais 25. Março de 2017 opera agora $1,54 mais 35 por libra-peso, com queda de 2,40%, enquanto a posição de maio do ano que vem cai 2,37% e negocia o café arábica agora para entrega em maio a $1,56 mais 25. Vamos acompanhar como estão as cotações do arábica agora aqui no Brasil. A Agricultura BR chegando à sua finalização. Eu lembro que hoje nós tivemos números do Departamento de Agricultura norte-americano que mostrou bons embarques, um bom volume de soja que foram vendidas pelos norte-americanos na semana que encerrou no último dia 1º de setembro. Foram 1.776.000 toneladas, mais de 800.000 com destino à China. Os negócios vinham em queda na abertura, Juliana, mas depois dos dados começaram a operar em alta. Nesse momento vem na estabilidade os negócios com soja em Chicago. Posição de setembro ganha 0,30% a $9,95 o bushel. Novembro vem estável, elevação de 0,02%, $9,77 o bushel. Janeiro, negócios a $9,80 o bushel, com uma elevação de 0,02%, mais estável. Estável também vem março, mas no ambiente negativo, 0,02% de queda, com $9,83 mais 75 por bushel. Para a gente encerrar essa edição, vamos acompanhar o dólar comercial negociado aqui no Brasil, que hoje mais cedo vinha em alta em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,21. Vamos acompanhar em tempo real a negociação, porque o dólar continua subindo, sobe um pouquinho mais agora, a alta é de 1,68%, com negócios a R$ 3,26 mais 6. Com essa informação, a gente encerra aqui mais uma edição do programa. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde, excelente final de semana. Hoje nós temos leilão aqui pelo Canal do Boi durante toda a tarde. Então, bons negócios para quem vai participar. Nós voltamos na segunda-feira. Um excelente final de semana.